O tema dessa noite é lute por sua família. Neemias capítulo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos nesta noite. Amém? Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. Amém? Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Amém? Os irmãos podem se sentar nessa noite. Estamos diante de uma passagem bem conhecida, né? Nós sabemos que Neemias, ele se levantou com um propósito, com um objetivo de reconstruir os muros de Jerusalém que estavam derribados. Então, Neemias, quando ele ficou sabendo do notificado, quando ele ficou sabendo do que aconteceu naquela cidade que ele pertencia a ele, aonde ele nasceu, aonde ele viveu, quando ele soube do ocorrido, que os muros estavam caídos, que Jerusalém estava destruída, porque sabemos que aqui, irmãos, tinha se cumprido o que Deus tinha falado. O povo estava em desobediência, o povo tinha abandonado a Deus. Então sobreveio, né, o castigo ao povo, 70 anos de cativeiro. Jerusalém, ela foi tomada, foi destruída, foi tomada, né, tacada fogo nela, o templo derribado, os muros caídos. Só que se levanta um homem com um propósito. Propósito de levantar novamente os muros que estavam caídos. Com o propósito de reedificar aquilo que estava caído. E eu creio que aqui nesta noite, que entramos por essa porta, entramos pessoas com propósitos. Pessoas com desejos de levantar aquilo que está caído na sua família. Pessoas que entraram essa noite por essas portas acreditando que através de Jesus, ela pode edificar, ela pode levantar novamente a sua família, aquilo que está derrubado nesta noite. De repente você entrou por essas portas e você deixou um algo na sua família, ou você deixou alguém que precisa de ajuda, e você não deixou de acreditar. É por isso que você está aqui nesta noite, porque se você não acreditasse, você não entraria por essas portas, você não viria aqui em vão. Então você veio como Neemias, num propósito de levantar os muros. Só que aqui nessa passagem nós vemos que quando Neemias ele coloca o desejo no coração, agora ele separa pessoas para aquele propósito que é levantar novamente aqueles muros, aí começa a peleja, aí começa a investida de pessoas para que isso não aconteça. E veja bem se isso não acontece conosco. Quando nós colocamos um propósito no nosso coração, quando nós levantamos um desejo dentro de nós e dizer: Senhor, agora eu quero edificar a minha família. Senhor, agora eu decidi lutar pela minha família. E o que acontece? Parece que quando a gente coloca um propósito e quando a gente pega uma campanha, aos nossos olhos parece que tudo piora.
aos nossos olhos parece que, nossa, como piorou. É isso que o diabo ele tenta mostrar para mim e para você. E foi isso que ele tentou mostrar para aquele povo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a oposição do inimigo. Querido, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 4, aqui nos conta que eles começaram aquela obra, eles começaram aquilo tudo. Então, quando Sanbalate ouviu que eles estavam edificando, quando Sanbalate ouviu que eles estavam levantando aquilo que estava caído, ele começou a zombar daquele povo. Ele começou a mostrar os obstáculos. Ele começou a mostrar para eles o que eles iriam enfrentar. Porque às vezes nós falamos assim: eu quero levantar o muro da minha casa que se caiu. Só que começar do zero é muito fácil. Você começar uma coisa que não existia ali, você vai pegar do nada e levantar novamente, é fácil. Agora o difícil é você levantar de novo um muro que já tinha ali, que ficou caído. Porque quando você mexe em uma coisa, aparece outra. Quando você mexe em um lugar, quando você entra em uma obra, contando que você vai gastar só um tanto, aí você vê que vem mais coisas por trás. E assim é na minha família e na sua família. Nós entramos com um propósito diante de Deus e dizendo: Senhor, essa noite eu entro num propósito pelo meu esposo, pelo meu filho, pelo meu primo, por um sonho de um casamento, por um sonho de um filho abençoado. E quando nós começamos o nosso propósito, as dificuldades, o diabo ele começa a mostrar as dificuldades. Ele começa a mostrar o que vem pela frente. Ele começa a nos mostrar tudo de ruim. E não foi diferente com o povo. Ele começou a mostrar para eles tudo o que tinha. E começou a mostrar para eles a fragilidade deles. Que no versículo 2 diz que então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó a pedra? E Sanbalate ele começou a zombar, ele começou a dizer para eles: vocês acham que vocês vão dar conta disso? Vocês acham que vocês vão conseguir tirar todo o pó que tem, tudo que sobrou, todo o cascalho que sobrou daquele muro, vocês vão dar conta disso? E quantas das vezes o diabo ele fala isso nos nossos ouvidos? E quantas das vezes o diabo ele chega diante de nós e sopra nos nossos ouvidos: você vai dar conta disso? Você acha que com a sua oração você vai conseguir trazer aquela pessoa, fazer aquela pessoa entrar por essas portas? Você acha que você indo e voltando para um culto da família, o seu filho irá mudar? Quantas das vezes o diabo ele sopra isso nos nossos ouvidos? Quantas das vezes ele começa a mostrar: olha, a sua família, olha como ela está num caco. Porque para você pegar daqui, você tem que cavar muito, falta muita coisa. E na maioria das vezes, querido, nós desistimos. Porque nós começamos a olhar para aquilo que ele nos mostra. Ele começa a mostrar: você vai orar para aquela pessoa que te ignora? Você vai orar para aquela pessoa que ela é ignorante? Você vai orar para aquela pessoa que ela só fala mal de você? Então a primeira coisa que acontece é a oposição do inimigo. O inimigo ele começa a se opor. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Querido, se você se levantou com um propósito, como Neemias, ele se levantou com um único propósito. Veja bem, você não vê em momento nenhum Deus dizendo para ele: Neemias, vai até lá e edifica aquele muro. Não, você vê ele primeiro se entristecendo com aquela situação. Então a primeira coisa que precisa acontecer dentro de nós
é nós entristecermos quando nós olharmos para a nossa família, é quando nós olharmos para a nossa situação e dizer: Senhor, eu não aceito essa situação. Porque Neemias, ele se entristeceu, ele chorou pelaquela situação, ele chorou pela sua cidade, ele chorou para o local aonde ele nasceu, aonde ele foi criado. Ele olhou para aquela situação e a primeira coisa, ele não aceitou, ele se entristeceu. Então a primeira coisa que nós precisamos nessa noite é olhar para a situação da nossa família, é olhar para a nossa situação, como eu estou. E querido, se não tivermos bem, se entristecer com a nossa condição, da forma como nós nos encontramos, e se colocar à disposição, porque ele se entristeceu, mas ele não ficou só nisso não. Depois que ele chorou, ele jejuou, ele decidiu: eu vou levantar novamente, eu não vou deixar no estado que se encontra. Então decida nessa noite, querido, a levantar novamente aquilo que está caído, a levantar novamente aquilo que se caiu, aquilo que um dia você teve em suas mãos e hoje você olha e veja: eu não tenho mais. Aquilo que um dia você viu que era um lar de bênção, um lar de amor, um lar de respeito, um lar que se tinha tudo aquilo que qualquer um que olhava desejava, e hoje o seu lar já não tem mais isso. Então nós precisamos olhar e dizer: Senhor, eu não aceito essa situação, e eu vou me levantar, porque tudo o que precisamos nessa noite é nos levantar como Neemias se levantou. E como eu disse, a primeira coisa que vai acontecer, vai ter oposição do inimigo. Porque quando nós decidimos guerrear, quando nós decidimos: não, dessa maneira eu não aceito, o inimigo ele vai se colocar na mesma posição, dizendo: não, vai continuar dessa forma, porque eu também não aceito que saia dessa forma que está. Então, o primeiro desafio nessa noite é você vencer a oposição do inimigo. Eu não sei o que o diabo ele tem colocado em sua frente, o que ele tem te mostrado, porque de repente o que ele tem te mostrado é a realidade, o que os seus olhos carnais contemplam, porque nós precisamos ver a realidade do que Jesus nos mostra. Precisamos olhar com os olhos da fé. Precisamos olhar com fé. E a fé, o que ela é? É eu enxergar o que ninguém enxerga. É eu olhar e dizer: ninguém dá nada, mas eu acredito que dali pode surgir algo bom. Eu acredito que daquilo que está morto pode renascer novamente. É você acreditar no que você não vê. Isso é fé. É desse jeito que Jesus quer que eu e você olhemos para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa situação. Mas primeira coisa, Jesus quer atitude, porque Neemias teve atitude. E eu creio que todos nós que estamos aqui nesta noite, demos o primeiro passo, tomamos a primeira atitude, é vir buscar no Senhor a ajuda para a nossa família. Amém? E a segunda coisa, querido, teve ataques planejados. Quando eles viram que eles tentaram de tudo, chamaram eles de fraco, começaram a mostrar para eles que aqueles muros que estavam derribados, havia muito cacos, eles tinham que trabalhar muito para retirar aquilo. Quando ele começou a mostrar as dificuldades, e quando ele viu que isso não surgiu efeito, porque cada ataque que o diabo planejava, o que Neemias fazia? Neemias ia orar e pedir a direção de Deus. Neemias ia orar e pedir forças a Deus. Neemias, ele foi um excelente líder. Ele buscou toda a provocação do diabo, ele buscou em forças a Deus. Cada ataque que o diabo planejava, ele buscava diante de Deus. Tudo aquilo que o diabo planejar na minha vida e na sua vida, nós precisamos buscar a resposta em Deus.
Nós precisamos buscar em Deus a resposta para aquilo que o diabo tem planejado contra nós. Então, a segunda coisa, eles planejaram ataques. No versículo 7, quando nós acabamos de ler, diz que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Quando as brechas começaram a ser fechadas, eles ficaram irados. E eles se uniram. Eles se uniram. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Qual era o plano deles? Eles se uniram, os arábios, né? Sambalate com seu povo, Tobias com o seu, e eles fizeram, olha, vamos atacar Jerusalém. E vamos armar ali uma confusão. Então o diabo, ele projetou algo. Quando ele viu que não adiantou mostrar fragilidade, porque o diabo, ele mostra pra gente as nossas fragilidades. Ele diz, você é fraco. Você não aguenta isso. Você cai nisso aqui, porque você é fraco. Quando ele viu que ele não conseguiu dessa forma, ele armou outro meio. Agora vamos colocar uma confusão, uma contenda ali dentro. Será que é isso que o diabo ele tem feito dentro da sua casa? Colocando contenda? Será que ele tem trago a desunião entre você e a sua esposa? Será que ele tem trago a separação entre vocês, a falta de comunicação? Porque é dessa forma que o diabo ele vai tentar agir. É trazendo a desunião. Porque nós sabemos, querido, como Deus trabalha na união. Nós sabemos como Deus trabalha, e Jesus, quando ele conta uma parábola, Jesus fala a respeito sobre a casa dividida. Jesus diz que uma casa dividida, um reino dividido, ele não subsiste. E o diabo, ele sabe essa forma de trabalhar, porque até o diabo, ele não trabalha na divisão. Mas como ele sabe disso, ele sabe que a melhor maneira de ele atacar é onde há divisão. Se no seu lar, se na sua casa nesta noite, a divisão entre vocês, tente se acertar. Eu estou dizendo divisão, eu não estou dizendo diferença. Porque diferença todos nós temos. Eu sou diferente do meu esposo. Eu tenho os meus costumes, eu tenho a minha maneira ao qual eu fui educada. Eu fui educada por uma maneira com os meus pais, ele foi educado de uma outra forma. Ele tem um jeito de pensar, eu tenho um novo jeito de pensar. Isso são diferenças. Diferenças todos nós temos. Todos os casais são diferentes, querido. Não pensa que você vai casar com uma pessoa que vai ser igual a você. Não, você vai casar com uma pessoa totalmente diferente de você. Eu não estou dizendo diferença, eu estou dizendo divisão. É quando eu disputo com meu esposo. É quando eu estou disputando dentro da minha casa quem é o melhor. É quem dá a última palavra. É de quem vem do jeito que eu crio meu filho. Eu quero dessa forma, meu esposo quer de outro. Isso é divisão. E é nessa forma que o diabo ele gosta de trabalhar. Porque ele sabe que quando nós estamos unidos em algo, unidos em um propósito, e o maior exemplo disso é na construção da Torre de Babel. Quando o povo se une com um único propósito, de construir uma torre que chegue até o céu. Ainda que seja o pior projeto que eles fizeram, porque eles queriam construir para chegar até o céu. Mas quando Deus olhou para aquilo que eles estavam intentando, o que Deus disse? Olha, descemos até lá, porque se eles conseguirem o que eles querem, não terá fim para eles. Então Deus sabe, querido, que quando estamos unidos em algo, ninguém pode contra o seu projeto. Quando a minha casa está unida em um propósito, ninguém pode contra, nem mesmo o diabo pode. Mas aonde há desunião, ali ele atua. E a segunda coisa foi a oposição do inimigo. A primeira foi a oposição do inimigo. A segunda, ele fez ataques
planejados, eles planejaram entrar dentro de Jerusalém e ali eles começarem uma contenda, um conflito. De repente você saiu nesta noite e o seu lar está assim, dessa forma, em conflito, em guerra, em contendas, e você não sabe o que fazer, e você não sabe como agir. Tem pessoas, querido, que não tem nem vontade de voltar para sua casa, porque quando chega dentro do seu lar não tem paz, não tem tranquilidade, não tem amor. Tem pessoas que não têm desejo de estar dentro da sua casa. Mas faça como Neemias, querido, busque no Senhor a solução. Busque em oração nesta noite, não desista, mas busque em oração pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, porque o nosso Deus, Ele vai te dar estratégia. O nosso Deus, Ele vai te dar como você deve agir na sua casa e dentro do seu lar. E nós vemos aqui, querido, que chegou um momento que o povo, quando ele soube dos ataques, quando ele soube que eles iriam invadir e que eles estavam planejando para entrar dentro de Jerusalém, e ali começaram uma guerra, começou a entrar o desânimo no povo. O povo começou a desanimar. Um povo que estava com ânimo, construindo os muros, levantando, e quando veio o primeiro ataque, que chamou eles de fraco, mesmo assim eles continuaram, eles não pararam. Mas quando chegou o segundo ataque, quando eles ficaram sabendo do que eles estavam planejando, de entrar dentro daquela cidade, e ali eles tentarem uma confusão, aí o povo se desanimou. Aí o povo começou a desanimar. De repente, querido, nesta noite nós estamos desanimados. E sabemos que quando o desânimo entra, nós não temos mais vontade para nada. Não temos vontade mais de orar. Não temos vontade mais de buscar. Nós desistimos de tudo. Já não queremos mais. É por isso que Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que ele diz? Mas ele diz, olha, mas tem de bom ânimo. Por que Jesus diz para nós continuarmos com ânimo? Porque ele sabia que se o desânimo entrar, nós não iríamos continuar. Nós não iríamos resistir. Você pode estar dizendo para mim nesta noite, mas você quer que eu tenha alegria por passar por lutas? Não que você tenha alegria, mas que você não perca as suas forças. Porque a palavra diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia das nossas angústias, a nossa força ela será pequena. Se eu demonstrar o meu medo no dia da minha angústia, a minha força ela será pequena, eu não terei mais força. E é isso que Jesus estava dizendo, olha, confia, você vai passar, mas passa com ânimo. Passa acreditando. Você vai ter lutas, você vai ter palavras que você vai ouvir, palavras duras, vai ter coisas que vão te entristecer, você vai se desanimar, mas não perca o seu ânimo, não perca a sua força. Passe acreditando quem é que está contigo nesta guerra. Neemias, ele se colocou, olha, eu vou levantar, mas eu sei quem é que está comigo. Querido, nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer quem é esse Senhor que está conosco. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus que constituiu famílias. Porque a família ela não foi instituída por homens, mas foi instituída por Deus. Então foi Deus que construiu. E se Deus que levantou algo, você acha que Deus vai querer a destruição de famílias? Não, Deus não quer a destruição. Deus ele não quer isso. Então o que precisa hoje é nós conhecermos qual é o Deus que nós servimos. Quem é esse Jesus? E Neemias ele sabia disso muito bem. Neemias conhecia e muito bem. E quando Neemias ele viu que o povo estava desanimado, Neemias agora ele chega no versículo 14 e ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais. Lembrai-vos do Senhor,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Quando Neemias viu que o povo estava desanimado, quando Neemias viu que o povo já estava enfraquecido, já não tinha mais vontade de continuar, o que Neemias faz? Ele agora reúne todo o magistrado, ele reúne a parte mais nobre, e Neemias ele dá: olha, já que vocês estão desanimados, então eu vou dar algo para que anime vocês. E o que ele diz? Lembrai-vos do vosso Deus. Querido, traga memória. Lembrai-vos do seu Deus. Quando o desânimo entrar na sua vida, quando o desânimo quiser fazer você parar, lembre do seu Deus. Lembre que é o Deus que você serve. E ele diz: olha, lutai pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, pela vossa família, vossos filhos. E o que ele traz em segundo lugar? Lute pelo Senhor. Lembra do que o Senhor te fez e traga memória para que te dá força novamente. E em segundo lugar ele diz: peleja pelos seus filhos. Olha para dentro da sua casa, peleja pela sua família, peleja por aqueles que perecem, ore por aqueles que estão necessitados, querido. O Senhor nesta noite, Ele quer restaurar a tua família. O Senhor nesta noite quer trazer de volta aquilo que foi perdido dentro da sua casa. Tem pessoas, querido, que o respeito foi perdido há muito tempo, o carinho, o amor, o diálogo, querida, a comunicação. Tem famílias, tem maridos que não conversam, tem esposas que não se comunicam, filhos que não falam com pais. Querido, Deus não quer isso dentro do seu lar. Traga de volta aquilo que se perdeu. Peço, Senhor, nesta noite: Senhor, eu quero de volta, Senhor. Senhor, eu quero de volta aquela alegria, Senhor. Eu quero de volta aquela união que existia dentro da minha casa. Senhor, eu quero de volta aquele respeito. Senhor, eu quero de volta o meu filho, Senhor, que hoje está tão longe de mim. Eu quero de volta aquilo que já não existe mais. Peço, Senhor, nesta noite, querido, se você perdeu o seu ânimo, fala: Senhor, eu quero de volta o meu ânimo. Eu quero de volta a minha alegria. Eu quero de volta o prazer que eu tinha em te buscar. Eu quero de volta aquilo que foi perdido. Porque, querido, muitas coisas são perdidas no decorrer dos tempos. Abacuque que disse, né? Senhor, aviva, Senhor. No decorrer dos anos, aviva a tua obra. Porque, Senhor, no decorrer, queridos, da nossa caminhada, no decorrer da nossa família, muitas coisas, se nós não pararmos, analisarmos, elas vão ficando perdidas à beira do caminho. E é necessário nós pararmos e trazermos de volta. Trazer de volta aquilo que foi perdido. Trazer de volta a alegria. Trazer de volta a esperança. Trazer de volta o amor. Trazer de volta a união. Mas você não peleja sozinho. Você não luta sozinho. Porque Neemias, ele usou as armas dele. Neemias, ele tinha as armas de defesa dele. Era a oração, era a vigilância, era o encorajamento. Essas eram as armas que Neemias, ele usava. Nós precisamos usar essas armas. Nós precisamos buscar em Deus estratégia. Precisamos nos colocar de pé. Precisamos olhar e ver, Senhor, o que foi perdido dentro da minha casa. O que foi perdido dentro da minha família. E trazer de volta, querido, em Deus. Trazer de volta no Senhor, mas através da oração. Através da nossa vigilância. E do nosso encorajamento. Que nesta noite, o Senhor venha trazer de volta em nossa vida. Que nessa noite o Senhor venha trazer de volta dentro da nossa casa. Que Ele venha primeiro trazer de volta dentro de nós aquilo que foi perdido. Porque às vezes estamos aqui sentados, mas dentro de nós, a gente já não acredita mais. Porque muitas das vezes nós falamos muitas coisas com as nossas bocas, com os nossos lábios. Mas o nosso coração já não está de acordo com aquilo que falamos. Já não acreditamos mais.
por diversas coisas, porque muitas das vezes tem pessoas que passaram por anos de humilhação, anos de frustração, anos de decepção, e isso foi causando mágoas terríveis dentro de cada um, tristezas profundas. Então é necessário nessa noite nós pedimos ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, primeiro limpa dentro de mim. Espírito Santo, primeiro cura dentro de mim, para que depois eu possa cuidar da minha família, para que depois eu possa cuidar do meu lar. Porque, querido, se você entrou por essas portas, é você que é o Neemias nesta noite. É você que Deus trouxe aqui para restaurar os muros que estão caídos dentro da sua casa. Os muros que se caíram dentro do seu lar. É para você. É você que Deus quer que se coloque de pé nesta noite. Então é necessário olhar para dentro de si e dizer: Senhor, há muitas mágoas. Senhor, há muitas tristezas. Senhor, foram anos de decepções. Mas me ajuda, Senhor, em Ti, a restaurar a minha família. Me ajuda, Senhor, em Ti a perdoar, Senhor, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi. Então que nesta noite nós viemos pedir ao Espírito Santo que Ele venha operar dentro de nós. Que Ele venha trazer de volta aquilo que foi perdido. Aquilo que está escondido bem lá dentro. Que o Espírito Santo nesta noite venha trazer de volta. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. O Ministério de Louvor estará louvando e logo em seguida nós estaremos orando. E você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que está perdido dentro de você, dentro da sua família. Que você nessa noite decide restaurar.